Pessoal, hoje o vereador e presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal de Campo Grande, Coronel Alírio Vilaçante, está aqui no Band Cidade e vai nos conceder uma entrevista para falar sobre segurança pública e também sobre, claro, transporte coletivo na capital, que está dando o que falar. Coronel, pode chegar para cá. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quero agradecer por senhor ter aceitado o nosso convite. Ô, Miriam, eu vou pedir um favor para você. Pega minhas perguntas lá no camarim que eu larguei lá. Ô, Natália, você dá um tempo aí, porque aconteceu aqui. O senhor sabe que a gente entra aqui a 1000 por hora e é essa aí mesmo. E aí acontece. Eu tenho umas perguntinhas que eu preparei para conversar com o senhor aqui. Mais uma vez quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E essa história, vamos começar com essa história do transporte coletivo. E é uma dúvida que eu até coloquei, a gente falou por telefone há alguns dias, e agora aproveitando essa carona de coisas que a gente não entende da prefeitura, como é o caso, por exemplo, dessa história, tá escrito no IPTU, mas não tem o asfalto, né? E a gente não consegue entender, se tem uma coisa legal para abarcar isso aí, eu acho que a prefeitura tinha que explicar pra gente, não é? Eu entendo assim. E no transporte coletivo acontece mais ou menos a mesma coisa. Todo ano tem uma data. Todo ano tem uma data. É o dia X, vai acontecer. São 365 dias para se preparar. Aí o prefeito ou a prefeita, o prefeito da hora, vamos dizer assim, para a gente não criticar pontualmente um prefeito ou outro, o prefeito da hora vem e fala o seguinte: ah, mas eu preciso de mais um prazo. Todo ano é a mesma coisa. E ninguém é punido por causa disso. Como é que é essa história? O que dá para ser feito? O senhor, como presidente da comissão lá na Câmara, o que dá para ser feito para que ano que vem a gente não tenha tanto sofrimento assim? Que quem paga a conta daí é quem usa, né? É impressionante como exatamente nesta data, onde acontece a negociação salarial, 70 está em greve, a gente consegue debelar a greve, porque você acaba prejudicando cerca de 120 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo de Campo Grande, e as coisas não caminham. Esse contrato, Guto, é de 2012. Sim. E agora, com essa paralisação de um dia, ou greve, como queira, possibilita, inclusive, a quebra do contrato, porque é um serviço continuado, um serviço essencial à mobilidade de Campo Grande, ao direito das pessoas de irem e virem. Então, é fundamental até a possibilidade da quebra do contrato, porque nós não podemos mais pactuar com a má prestação do serviço. Há quanto tempo se discute a aglomeração dos terminais? Há quanto tempo se discute a superlotação de algumas linhas? Nós temos 4.000 pontos de ônibus, apenas 2.000 têm um abrigo, pelo menos, de certa forma, razoável. Nós temos 2.000 sem nenhum abrigo. Nós temos os terminais, muitos deles, aí são 9 no total, totalmente desestruturados, que uma senhora não consegue utilizar o banheiro, por exemplo. Então, nós temos que, definitivamente, Campo Grande, a gente tem feito nesses últimos 2 anos uma luta muito difícil, até porque a Câmara tem o papel de legislar e fiscalizar, não tem o papel de executar, não é executivo, mas temos cobrado a melhoria do serviço e, acima de tudo, Guto, uma tarifa justa. Não é possível um serviço de má qualidade com uma tarifa elevada. É o que nós temos feito nesses últimos tempos. Eu acho que o senhor falou uma palavra-chave. Eu acho que a gente tem que aprender a discutir não preço de tarifa, mas valor de tarifa, né? Porque quando se discute preço, não interessa o tipo de serviço. Agora, quando você discute o valor, pode ser 10, pode ser 9, pode ser 8, pode ser 7, mas se entrega o que a gente está pedindo, talvez as pessoas estão dispostas a pagar. Agora, o problema é pagar um valor, nem que seja 5, 4,50, mas é uma porcaria, vai pagar 4,50 como? Isso é uma questão que tem que ser vista. Agora, a comissão que o senhor preside na Câmara ofereceu, por exemplo, fazer com que a COSIP, por exemplo, que é para taxa de iluminação, que é para ser utilizado na iluminação pública, seja usado no transporte. Eu vejo com bons olhos esse tipo de ação, porque você tem um dinheiro lá, não está usando aqui, vamos usar aqui. Agora, não é cobertor curto isso? A gente não tem uma descoberta daí na questão da iluminação pública que tem a ver com segurança pública, por exemplo? Sabe quanto o município de Campo Grande arrecadou em 2021 na COSIP, que é a taxa de iluminação pública? 129 milhões de reais. Ao longo desses últimos 5 anos, 4 anos e pouco, quase mais de 500 milhões. E a lei federal, corroborada por uma lei, um decreto municipal, possibilita que até 30% desse valor seja destinado para o pagamento de outras despesas. E nós não queremos que, mais uma vez, o usuário seja penalizado com o aumento excessivo da tarifa. Entendi. Por que não fazer esse remanejamento? Até porque nós entendemos, e estudos apontam nesse sentido, que o que nós estamos arrecadando com a COSIP, com a taxa de iluminação pública, é suficiente para fazerem as trocas
a lâmpada de LED, que é o principal objetivo, e também a manutenção do sistema. Esse dinheiro que arrecada, ele é suficiente até que tem essa possível desvinculação de 30%. Então, sobra, inclusive. É suficiente, sobra. Mas sobra. Então, sobra. Então, é possível fazer para a gente não onerar mais uma vez o nosso usuário com mais uma taxa elevada, uma tarifa elevada, ou mesmo com um novo imposto. Então, é uma das saídas. Já se discute a nível nacional a tarifa zero, né? Em que todos não pagam nada. Eu acho que esse é um passo muito grande para o tamanho de Campo Grande, até porque são 120 mil pessoas que utilizam o transporte. Quem é que vai pagar essa conta? Nós temos que ter Ou não vai pagar a conta ou vai prestar um serviço pior ainda, né? Porque que... a R$5 já não presta direito, imagina zero. Né? Nós temos que agir com responsabilidade, né, Guto? Não podemos, claro, enquanto poder público, agir e partir para a tarifa zero. É valor muito alto. Agora, podemos subsidiá-lo dessa forma, já com o dinheiro que está em caixa e que nós, contribuinte, pagamos, que é a taxa de iluminação pública. Tá certo. Agora, se a comissão entende isso como uma coisa viável e de relativa facilidade para fazer, por que a gente não fez ainda? É uma vontade, é trâmite burocrático que já está enraizado? O que acontece se a gente não conseguir no Brasil, quando vê uma boa ideia dessa? Pega o dinheiro, transfere para o outro e faz, pô, acabou. Por que não é assim? Eu vi sua indignação aí, até como cidadão, entendeu? Essa é a minha indignação também. O poder público, de uma forma geral, ele é muito moroso nas suas discussões. Posso citar um exemplo, há cerca de 1 ano e 6 meses atrás, conseguimos, por exemplo, R$1.400.000 em emenda federal para reformar a unidade de saúde e fazer toda a construção do Jockey Club. Estão fazendo agora uma pequena revitalização. Nós estamos com esse dinheiro, emenda nossa, do nosso mandato, emenda federal, há mais de 1 ano e meio aproximadamente. Sim. Então, essa morosidade que inquieta você, eu vi a sua indignação aqui, me inquieta também como homem público. Nós temos que dar resposta às pessoas. E o transporte público é fundamental, como uma pessoa que utiliza o transporte para um enfermeiro, por exemplo, que presta o seu serviço a um hospital. Ele é necessário que ele vá e volta para o seu serviço. Então, não podemos parar. O serviço tem que ter continuidade, com uma tarifa justa, mas com serviço de qualidade. É a cobrança da nossa comissão e a cobrança da Câmara de Vereadores através do nosso presidente Carlão. Agora, vereador, como saída, o senhor acha também que uma parceria público-privada também pode funcionar? E em que termos isso funcionaria? Se é possível de se pensar assim? É possível. Vou te dar um outro exemplo bem colocado a sua pergunta. Na administração dos terminais, nós temos 9 aqui na capital. Em algumas capitais do nosso país, já há essa parceria público-privada. A empresa administra o terminal sem nenhum custo para o usuário, faz ali, coloca a propaganda da sua empresa ou de outra empresa e tem um local adequado, um local digno. É um exemplo possível, é isso no terminal, só para dar um exemplo. Então, nós podemos ampliar essa parceria público-privada para que menos se pague e o serviço seja de qualidade. Chega de ônibus cheios, né? Chega de ônibus velhos, né? Cantado, eu já disse isso aí também, o ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado que nós nos prometeram alguns anos atrás e não chegou? Então, tudo isso causa essa indignação para mim, como homem público, mas também, com certeza, para quem está na ponta lá, recebendo esse serviço. Eu pego ônibus de vez em quando. Esse dia eu peguei o 061, Moreninha Shopping, porque foi desativado da pandemia. Eu fui lá verificar, pedimos para reativar, foi reativado. Entendeu? Essas demandas que chegam a gente são inúmeras. A gente vai lá, confere em loco e cobra da Getran, cobra da Prefeitura uma solução para essas demandas que chegam ao nosso gabinete. Tá certo. Agora mudando um pouquinho de assunto, mas também entrando dentro daquilo que o senhor trabalha dentro da Câmara e também na sua vida de 30 anos aí trabalhando em segurança pública, a gente vê que Campo Grande, como cresce como uma capital, né, uma capital pujante, uma capital que recebe gente todo ano, recebe gente de fora o tempo todo, cresce bastante e tal. Cresce também, como é característica de toda cidade grande no Brasil, cresce também uma insegurança pública. A gente está vendo, fala muito de furto, de roubo. A gente tem aqui, o nosso glorioso Luiz Acosta é um ciclista de mão cheia e ele reclama muito que os caras descobriram agora onde é que os ciclistas moram e resolvem roubar as casas dos caras para tirar a bicicleta de lá, que hoje uma bicicleta vale 5, vale 10 mil reais. Não é? E aí a gente tem esse problema desse aumento nessa... Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor acha que a Câmara pode ajudar, o teu trabalho dentro da comissão pode ajudar nesse sentido também? A Câmara tem feito uma cobrança muito sistemática nessa área. Por exemplo, a cobrança do concurso da Guarda Municipal,
que felizmente terminou, mas não nomearam todo mundo, apenas 100 dos cerca de 400 que foram formados, uma outra luta nossa. Pedimos a realização do concurso, era 273 vagas, passou para 388 e formaram 373. Apenas 100 foram nomeados. Por que não nomeia os outros? Entendeu? Esse enxugamento da máquina, já que demitiu muitas pessoas comissionadas, vamos direcionar esses esforços para a segurança pública, para o policiamento escolar de qualidade, para o policiamento nas unidades de saúde, policiamento nos terminais, policiamento nesses locais que o ciclista utiliza para seu deslocamento. Então, tudo isso, outra questão importantíssima, além desse trabalho de aumentar o efetivo da Guarda Municipal, que é a atribuição do município, também investir em tecnologia, fundamental, para que nós possamos ter esse mapeamento desses locais potencialmente chamado, onde a incidência é maior, para que a ação policial preventiva seja nesses locais. Por exemplo, outra ação que é feita também é monitorar as pessoas. A reincidência no Brasil é muito grande, né? Em torno de 70%. As pessoas voltam a praticar um crime, infelizmente isso é uma realidade do Brasil. Monitorar essas pessoas que já têm, de certa forma, um histórico de cometimento de crime. Outra ação a nível federal, o endurecimento da legislação penal, há um afrouxamento nos últimos anos, eu diria até uma conivência, né, com furto. Eu vejo a polícia, a guarda, várias vezes prendendo a mesma pessoa. Falo disso todo dia aqui, vereador, todo dia. Entendeu? Então, alguma coisa nesse sistema, no chamado que eu atribuo ao sistema da justiça criminal como um todo, cada um tem que fazer o seu papel. Mas o caminho, nesse momento, na minha avaliação, é uma ação vigorosa, rigorosa, firme, nesses locais onde acontecem esses crimes e também com uma ação preventiva. Quando você vê um policial, quando você vê um guarda, você não se sente seguro? Sim, claro. Essa sensação é fundamental e o cidadão tem que ter essa sensação. Campo Grande é uma cidade belíssima, de 1 milhão de habitantes, fantástica. Temos que torná-la cada vez melhor, com melhor qualidade de vida, um transporte de qualidade, uma segurança cada vez melhor, que é boa, mas tem que melhorar cada vez mais. Tem que ir sempre aperfeiçoando as atividades de uma forma geral. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por aceitar nosso convite e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode ser, muito obrigado. Tá aí, Coronel Alírio Vilaçante, que é um vereador atuante na Câmara de Vereadores de Campo Grande, e o que mostra uma entrevista como essa é que parece que está precisando ligar o Lé com o CREA aí do Executivo com o Legislativo, né? A hora que ligar os pontinhos, né? Esses fios desencapados, esses fios soltos que estão aí, talvez a gente tenha as respostas que a gente precisa, né? É bom ficar de olho, porque como os vereadores também estão de olho, a gente tem que estar de olho nos vereadores, de olho na Câmara e de olho na Prefeitura também, que é o nosso papel aqui, mostrar para você a realidade de todas as coisas, beleza?